Atos, capítulo 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Vamos pular aqui para o versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quando deve sofrer pelo meu nome. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Põe a mão no seu coração. Amado e querido Espírito Santo de Deus, Senhor, nessa noite, Pai, nós entregamos, Senhor, nosso coração à Tua presença. Entregamos, Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que Tu venhas, Espírito Santo, a falar com cada um de nós, Senhor, inclusive comigo, Pai, porque a Tua palavra diz que ela é espada, Senhor, que ela corta para os 2 lados. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui para ouvir a Tua palavra e entender, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos a entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Usa a minha vida como um instrumento para a Tua glória, para dizer aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, que só o Teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Pode se sentar. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, né, irmãos? Estou me organizando aqui. Aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ouvir a Tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Quantos aqui conhecem a história de Saulo? É uma história bem conhecida, né? O nosso Deus é um Deus de transformação. É um Deus que muda vidas. Quantos aqui já foram mudados pelo Senhor? O nosso Deus é um Deus que muda histórias. Que pega um homem, uma mulher, né, falido, que eu digo em todas as áreas, e muda a história de uma pessoa. O Senhor, Ele mudou a minha história e mudou a sua história. Tem pessoas aqui que o Senhor mudou totalmente a história, né? Que às vezes a gente está indo para um rumo e o Senhor aparece no rumo da nossa história e muda totalmente. E não foi diferente com Saulo. Saulo, ele era grego e ele perseguia os cristãos.
naquela época. Aqui, quando ele estava indo para Damasco, ele estava indo pedir uma carta de autorização para perseguir os cristãos, ter autorização de prender, de perseguir, né, e até de matar. Saulo, ele foi também testemunha, vamos dizer assim, ele foi cúmplice da morte de Estevão. Estevão era um homem cheio de Deus, era um homem cheio da presença de Deus, mas ele estava lá na morte de Estevão, quando ele foi apedrejado. Saulo era um homem perverso, mas ele fazia isso por quê? Porque ele pensava que o cristianismo era uma seita, que eles estavam tentando destruir a lei de Moisés, que eles estavam tentando, sabe, uma seita mesmo que veio para destruir. Então, por isso, Saulo, ele perseguia os cristãos e perseguia o evangelho de Cristo. Né? Então, quem podia ser criança, podia ser velho, podia ser mulher, ele perseguia, ele lançava na prisão. Então, ele estava, nessa passagem aqui que ele estava indo para Damasco, ele estava numa empolgação, numa sede de perseguir os cristãos. Mas o Senhor olhou para Saulo, aquele homem imperfeito, aquele homem que estava num momento de perversidade, sem saber porque ele estava cego, ele não conhecia o Senhor. Quantos se identificam? Eu me identifico. Quantos de nós, né? Às vezes a gente fala assim, mas Saulo ele perseguia. Às vezes nós já perseguimos, chegamos a perseguir também o Senhor, sabia? Porque a gente falava mal de crente, era ou não era? Quem aqui falava mal de crente? Eu, com 14 anos, olha só. Com 14 anos eu fui a última a me converter dentro de casa porque eu não gostava de crente. Não mandava nem em mim direito, não queria me converter. O meu pai foi um dos primeiros a se converter, a minha mãe, meu irmão. Eu ainda dizia assim para o meu irmão, tu aceitou Jesus mesmo, né? Porque tu parou de bater na gente, que a gente era tudo jovem, né? E eu dizia, tu se converteu mesmo. E eu dizia que eu não ia, porque eu não queria abandonar as coisas do mundo. Com 14 anos. Eu gostava de roupa curta, eu gostava de dançar, como algumas pessoas já sabem, eu gostava de dançar, gostava das coisas do mundo, e o inimigo tinha planos para a minha vida também, né? Então, o que aconteceu? Eu com 14 anos, eu não suportava crente, eu me escondia, e toda vez aquele rapaz, né, com a sua família ia lá na nossa casa, e ele dizia, só faltava eu, todo mundo ia, e ele dizia, embora, tu não vai se arrepender, tu vai ver, ele não falava muita coisa não, irmãos. Ele só dizia, você não vai se arrepender. Eu não me lembro de mais nada do que ele falou. Ele só fazia o convite e ele dizia para mim, tu não vai se arrepender. Ele não ficava adulando, ele não ficava insistindo, ele não ficava jogando as coisas na minha cara. A única coisa que eu lembro que ele dizia é, você não vai se arrepender. E por várias vezes eu disse não para ele. Mas chegou um dia que eu disse, tá bom, eu vou só visitar. E aí... chegando lá, o Senhor me pegou, né? Me pegou, me puxou pela dança. Eu vi o ministério de dança e uma das coisas que me prendia no mundo era a dança, né? E assim o Senhor foi transformando a minha vida. Então, Saulo era um homem perfeito. Eu tinha muitas coisas, como a Esté falou aqui. A Esté falou, eu senti um vazio muito grande, mas eu era orgulhosa. Desde criança eu sentia um vazio muito grande. Toda vez que eu ia tomar banho no banheiro escondido, eu começava a chorar. E aquele vazio que nada preenchia. Quando eu ia para as festas, quando tinha festa que eu ia, quando eu ia eu me sentia só, aquele vazio. Mas era a falta de Jesus, era a falta da presença de Jesus. E quando eu aceitei o Senhor, todo esse vazio até hoje foi preenchido. E eu não consigo ter mais alegria do que na presença do Senhor, do que qualquer outra coisa, do que estar na casa de Deus, do que estar na presença do Senhor. E porque o Senhor preencheu esse vazio que havia em mim. Foi o Senhor. Então, esse mesmo Deus que transformou a sua vida, que transformou a minha vida, também transformou a vida de Saulo. Aquele homem perverso, aquele homem que mesmo depois que o Senhor fez o que fez na vida dele, às vezes os cristãos ainda ficavam com meio pé atrás com ele, né? Então, o nosso Deus é um Deus de novo. É um Deus do novo. Nós estamos em um ano novo. Estamos em um ano novo de 2026.
né? E o nosso Deus é o Deus do novo. Nosso Deus é o Deus do novo. Nosso Deus, Ele ama o novo, Ele ama a novidade de vida. Amém? Então Saulo, ele estava indo no caminho de Damasco. E nesse caminho de Damasco, ele foi surpreendido pelo Senhor, por uma grande luz. Ele foi surpreendido por uma grande luz, ao ponto dele cair, não enxergar mais nada, porque, irmãos, não tem como. Não tem como você ter uma experiência com o Senhor verdadeira e você não mudar de vida. Não tem como. Então aquela luz veio de encontro com Paulo, foi tão forte que deixou ele cego. Deixou ele cego. Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que se a gente parar para pensar, mas por que o Senhor... Eu fiquei pensando, por que o Senhor fez isso com Saulo, né? Às vezes eu troco Saulo e Paulo, tá? Por que o Senhor fez isso com Saulo? Porque ele era um homem violento. Se o Senhor de repente usasse outro cristão ali, né? Ele poderia matar. Ele poderia, sabe, se não ouvir o que tinha para falar. Mas o que o Senhor fez? Ele cegou Saulo. Cegou ele, para ele ouvir o que ele tinha para dizer. E ele foi logo de confronto com ele, quando ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O nosso Deus é um Deus de novo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João 3:3. João 3:3. Não tem como nós nos encontrarmos com o Senhor e Ele não mudar a nossa vida, irmãos. Não tem como. Como eu falei, o nosso Deus é um Deus do novo. Amém? Vamos ler lá. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então, é muito importante nós, servos de Deus, nós que tivemos um encontro com o Senhor, nascer de novo. Porque, como eu falei, uma mudança de vida, ela é um nascimento. Saulo, ele teve esse encontro com o Senhor confrontou ele e ele nasceu de novo. O Senhor, quantos aqui o Senhor teve um encontro com o Senhor? Eu não estou falando daquele encontro que a gente vai lá para o sítio, não é esse encontro, é o nosso encontro real mesmo com o Senhor, como aquele louvor diz, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, não consegue viver em outro lugar. A gente não consegue viver em outro lugar. Então, aqui Nicodemos chega para Jesus, né? E ele pergunta: mas como pode um homem nascer de novo? Será que ele, já sendo velho, como se ele fosse entrar na barriga da mãe, né? E nascer de novo, ter que nascer de novo. Graças a Deus que não é isso, né, irmãos? Porque coitada da mãe se fosse nascer de novo. Então não é isso. O nascer de novo é nós nascermos, como ele disse aqui, da água e do Espírito. Porque é andar em novidade de vida, é deixar as coisas velhas para trás e viver o novo do Senhor. É viver o novo do Senhor na nossa vida. Então, quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós temos esse encontro, quando nós somos impactados por esse encontro, não tem como nós não nascermos de novo, a não ser que a gente não queira. Mas Saulo, ele teve esse encontro com o Senhor e ali ele nasceu de novo, porque o Senhor falou com Saulo e perguntou dele, falou que ele era aquele a quem ele perseguia. E ele estava cego, mas a partir do momento em que ele reconheceu que era o Senhor, que ele viu
ele se arrependeu do seu erro e ele teve uma mudança de vida. O Senhor chamou Saulo, né, para não ser mais aquele velho homem. E Saulo, o Senhor mudou o nome de Saulo para Paulo. Será que ele teve que voltar ao ventre da sua mãe para ser uma nova pessoa, para ter uma mudança de vida? Não. Ele precisou mudar as suas atitudes, ele precisou se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados. Então, quando nós nos encontramos com o Senhor, de uma forma que isso chega a impactar a nossa vida, quando nós temos esse encontro com Ele, nós verdadeiramente não somos mais os mesmos, porque, irmão, não tem como a gente dizer que nós somos do Senhor e a gente viver aquela mesma vida do passado e a gente viver aquela mesma vida antiga e colocar até desculpa na fraqueza. Colocar desculpa na fraqueza, porque às vezes a gente coloca, não, Senhor, é porque, já sabe, porque a carne é fraca, né? A carne é fraca, Jesus, foi por isso que eu pequei, porque sempre a mesma desculpa, mas Paulo, ele entendeu que a carne é fraca, mas a palavra, o que ele diz? Que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Esse homem que perseguia os cristãos, esse homem que perseguia Jesus, teve uma história transformada, teve um novo nascimento na sua vida, que ele foi um canal de transformação para a vida de outras pessoas, porque ele levou Jesus para outras pessoas. Então Saulo se transformou, teve uma mudança para Paulo. Quem foi que fez isso? O Senhor. Então o Senhor, o nosso Deus, é um Deus que transforma vidas, é um Deus que muda vidas. Às vezes a gente pensa assim, Senhor, mas eu sou tão falho. Às vezes a gente até olha para algumas pessoas, às vezes da nossa família, alguém que a gente conhece, uma pessoa na rua, um bêbado, um homossexual, um drogado, um prisioneiro, e pensa que não tem mais jeito. Mas o Senhor, o nosso Deus, é um Deus que transforma histórias, é um Deus que transforma vidas. O nosso Deus é o Deus do novo. É o Deus do novo, é o Deus do novo nascimento, é o Deus que transforma o homem, que muda o pensamento do homem, Quando o Senhor mandou ali Ananias para ir ao encontro de Paulo, ele ficou com medo por causa da história de Paulo, porque Paulo era perseguidor, Saulo era um perseguidor. Então ele ficou com medo, mas ele obedeceu ao Senhor, sabe por quê? Porque era uma vida de muito valor para o Senhor. E o Senhor disse, eu escolhi. Quem somos nós? Para dizer, não, Senhor, esse daí não merece. Não, Senhor, porque os olhos de Deus, eles não são como os nossos olhos. Nós estamos aqui, irmãos, pela graça do Senhor, por causa da graça. Então Saulo, que era aquele perseguidor, se transformou em Paulo, um homem com uma história totalmente transformada, uma história totalmente mudada. Mas se não fosse esse encontro que ele teve com o Senhor, será que ele seria o mesmo? Esse mesmo Deus que mudou a minha história, que mudou a história de muitas pessoas aqui, também pode mudar a tua história. Pode mudar a tua história. Talvez você diga, Senhor, eu preciso verdadeiramente ter um encontro contigo, verdadeiramente eu preciso mudar. E às vezes é necessário que as escamas caiam dos nossos olhos. Às vezes é necessário que a gente venha olhar com os olhos do Senhor, porque a partir do momento que aquelas escamas caíram dos olhos de Saulo,
Ele enxergou o seu erro, ele enxergou que ele estava errado, ele enxergou que o que ele estava fazendo, que ele pensou que era certo, estava errado. Ele reconheceu, ele se arrependeu do seu pecado. Ele se arrependeu, e o arrependimento, queridos, é muito importante na nossa vida. O arrependimento, queridos, é muito importante para que a gente venha viver esse novo, para que a gente venha ter a nossa história mudada pelo Senhor. Que nessa noite, em nome de Jesus, se há alguém que há escama nos olhos, que em nome de Jesus, essa noite eu declaro que vai cair. O Senhor abrirá nessa noite os olhos que estão cegos. Porque às vezes a gente está até aqui dentro da casa do Senhor, às vezes vem o domingo, às vezes no outro vem, às vezes no outro vem, às vezes nem quer ter um compromisso com o Senhor. Mas o Senhor disse para Saulo assim, disse para Ananias assim: vai, Ananias, porque esse é para mim um escolhido. Esse é para mim um escolhido. E eu quero dizer para você que o Senhor diz isso nessa noite para você, que o Senhor te resgatou porque tu é um escolhido. Que o Senhor te resgatou porque Ele quer, através da tua vida, mudar a outras vidas. O nosso Deus é um Deus de transformação, e nós precisamos viver essa transformação na nossa vida, queridos. Precisamos deixar o Senhor tratar, precisamos deixar o Senhor nos corrigir, assim como corrigiu Saulo, porque ele era conhecedor da palavra de Deus. Saulo era conhecedor, ele era ali um dos religiosos, mas ele não conhecia Jesus. E muitas das vezes nós estamos assim, conhecemos a palavra, mas não conhecemos de fato ao Senhor. Porque não praticamos, porque muitas das vezes estamos cegos. Porque o que muitas das vezes nos deixa cegos é o pecado. Porque o pecado, ele cega. Aleluia. Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que mudou a história de Saulo, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Jesus já havia ressuscitado ali. Quando Saulo teve aquele encontro com ele já havia ressuscitado. Então, como pessoa, ele já não estava mais aqui nessa terra. E assim mesmo, o mesmo Jesus que já tinha ressuscitado lá, é o mesmo Jesus que está aqui. É mesmo o Espírito Santo que convenceu Saulo do seu pecado. E aquele mesmo homem, pecador, falho, olha o que o Senhor diz para Ananias, no versículo 17 do capítulo 9, diz assim, capítulo 9, versículo 17 em diante, diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus tão tremendo, é um Deus tão maravilhoso, porque além dele escolher Saulo, além dele aparecer para Saulo, ele transformou a vida de Saulo e encheu ele do Espírito Santo. Encheu aquele homem do Espírito Santo. E Ananias chega lá e fala isso para ele: porque o Senhor me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Talvez você esteja aqui, você não consegue ter uma esperança ou uma expectativa de mudança de vida até para esse ano.
Senhor, eu não consigo ter uma expectativa para esse ano. Eu não consigo saber se a minha vida realmente vai mudar, se realmente eu vou crescer, se realmente algo vai mudar na minha vida, algo vai ser diferente. Porque muitas das vezes, irmãos, às vezes a gente não fala para ninguém, mas como a Esté falou, ela não falou para ninguém, mas ela estava nesse conflito. E quantas vezes dentro da gente a gente está nesse conflito, sem esperança. Porque muitas das vezes nós estamos cegos para aquilo que o Senhor tem para a gente. Estamos cegos para a esperança. Estamos cegos para o futuro. Sem esperança nenhuma. Então o Senhor falou para Ananias falar isso. Que o Senhor ele enviou. Será que você hoje é um Ananias ou você é um Saulo? Porque Ananias foi usado. Tem muitos Ananias aqui, ó, que o Senhor quer usar. Quantos querem ser usados como Ananias? Ananias foi usado pelo Senhor para levar aquela mensagem de Deus para Saulo. Senhor, mas é tão confortável aqui, né? Tá tão bom, tá tão cômodo. Tá tão do jeito que eu quero, tá tão eu, né? Mas o Senhor falou para ele. O Senhor falou para ele ir lá e falar com ele. Para tirar aquelas escamas dos olhos. Para que ele fosse liberto. Para que ele enxergasse. Para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Porque às vezes a gente vem num domingo aqui. Ah, Jesus, eu vou para o culto porque eu vou me encher. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele não quer te encher sem propósito. Ele quer te encher para você ir e encher outros do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer te usar, irmãos, como Ele usou Ananias. Para ele ser cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Ah, queridos, como se eu fosse perguntar de pessoas aqui, como foi o encontro que você teve com o Senhor? Ou se você já teve um encontro com o Senhor. Se você já teve um encontro com o Senhor, verdadeiramente você já teve a sua história mudada. Não tem como, querido, não tem como a gente não ser mudado. Não tem como a gente estar longe da presença de Deus e não sentir falta. Talvez você esteja aqui, você esteja longe da casa do Pai, longe da presença do Senhor. Às vezes até vem para a igreja, mas se sente longe do Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos assim. Estamos perto, mas longe. Às vezes estamos até aqui no culto e a nossa mente está lá em casa. Está lá na nossa casa, né? Às vezes está só o corpo aqui. Se a gente não consegue nem controlar isso, irmãos, né? Então Deus, Ele é maravilhoso. Deus é um Deus que transforma histórias. Deus é um Deus que pega aquele que não vale nada para ninguém e transforma em alguém valoroso, alguém que Ele pagou um preço alto. Eu quero dizer para você, se o inimigo tem dito para você que você não vale nada, que você não tem valor, que a sua história não vai mudar, eu quero te dizer que é mentira do diabo. É mentira do diabo que diz para você que Deus não tem solução para a tua vida, que diz para você que você é um falido, que você não tem mais esperança, que você vai ficar no lugar que está. É mentira do diabo.
é mentira do diabo. Porque a palavra de Deus fala que ele é o pai da mentira. Jesus, mas eu não estou sentindo mais nada. Peça a Deus nessa noite que Ele tire as escamas dos teus olhos. Se levante. Levante o outro como Ananias. Eu me lembro, irmãos, que quando o irmão John, ele ia ser lixado na rua da igreja lá. E eu me lembro que estava tendo culto lá na igreja. O irmão dele, não veio hoje, o Verlon, e ele estava lá adorando ao Senhor. E eu sempre gostei de ficar assim atrás, né, no fundo da igreja. E eu estava lá e eu vendo aquele movimento. E aí passou correndo o homem. E aí eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Aí um monte de gente atrás. Aí depois alguém me disse assim, é o John, que estava desviado, né, John? Longe do Senhor. E eu disse, meu Deus. Eu disse, eu não vou chamar o Verlon, porque ele estava lá adorando ao Senhor na bênção já, fazia uns 2 anos, eu acho. Eu disse, eu não vou chamar o Verlon. E meu esposo tinha feito uma rota da igreja, ainda não tinha chegado. E eu vi aquele pessoal batendo nele, quebrando a cabeça dele, lá em frente a um bar. E eu disse assim, Jesus, e eu orando de lá, né? Senhor, não deixa que nada aconteça. Senhor, não deixa, meu Deus. Senhor, que ele vinha se arrepender, que ele vinha ter uma mudança de vida. E eu vi aquele negócio, cada vez mais gente chegando, e aí eu fiquei naquele negócio, será que eu vou, será que eu não vou? E eu disse, eu preciso fazer alguma coisa, porque se acontecer alguma coisa, depois eu vou me sentir culpada, ao mesmo tempo de não ter feito nada. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, um dia ele vai contar esse testemunho, John, tu vai contar. Testemunho não só desse, mas das coisas que o Senhor já fez na vida dele. Eu creio nisso. Amém? Tu crê? Quando eu cheguei lá, eles estavam querendo jogar gasolina nele e queimar. E eu fui lá. Eu cheguei lá e falei, não joga gasolina nele. Com o pé bem aqui, eu tô aqui, né? Se qualquer coisa eu corria. Eu dizia, não joga gasolina nele. Não façam isso, comecei a falar, né? Aí eu só sei que um saiu para pegar mais balde de gasolina. Nisso que ele saiu, aí veio meu esposo lindo e maravilhoso ali, chegando na Kombi. E eu disse assim, não, na verdade ele me falou depois que ele disse assim, o que essa mulher está fazendo aí, meu Deus? Ele nem estava entendendo o que estava acontecendo, ele só passou com a Kombi, meu Deus, o que essa mulher está fazendo aí? E o culto acontecendo lá, né? E eu lá no meio do furduço, o culto acontecendo lá. Aí ele chegou, aí eu falei para ele a situação. O irmão Adriano estava lá, lembra, irmão Adriano? O irmão Adriano estava lá. Chamamos o irmão Adriano, disse assim, bota ele aí na calçada, todo arrebentado. Botou ele na calçada, ele disse, não deixa ninguém jogar gasolina nele. Ele correu para pegar a Kombi, pegou ele e levou. Depois disso aconteceu mais algumas situações, né, irmãos? Depois a gente levou ele para o hospital, visitamos ele na casa dele. Eu só sei que para a glória de Deus, ele está aqui hoje, né, irmãos? Levante a mão aí. Nosso Deus é um Deus que transforma vidas. E o John está aqui hoje, para a glória de Deus. O irmão dele também teve a vida transformada. Muitos aqui, se eu for perguntar, teve a vida transformada. Mas também teve um Ananias que foi lá. Teve um Ananias que foi lá para levar a palavra, para tirar as escamas dos olhos. Sabe, queridos, às vezes, o morrer hoje, o que o mundo está querendo dizer é que a gente não precisa morrer mais para Jesus. Que a gente não precisa morrer mais para o mundo.
O mundo está tentando, o inimigo, através do mundo, através até das redes sociais, está tentando dizer para a gente que a gente não precisa mais morrer para viver para Jesus. Você pode servir ao Senhor do jeito que você está. Você não precisa mais morrer. Mas eu quero te dizer que nós precisamos morrer para Jesus. Morrer para o mundo e viver para Jesus. É necessário nós morrermos para o mundo e vivermos para Jesus. Morrermos para nossas vontades. Ah, pastora, mas hoje, eu vou dizer uma coisa, hoje as coisas estão mais modernas. As coisas estão mais modernas, pastoras. A gente não precisa mais pagar um preço, porque Jesus já pagou um preço por nós. Jesus pagou o maior preço. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos pegar a nossa cruz. Ainda existe uma cruz que nós precisamos carregar. Não é como a de Jesus. Ela é bem mais leve, querido. E às vezes a gente coloca peso nela, como se ela fosse pesada demais. Ainda existe um não que você precisa dizer para o pecado. Ainda existe um morrer para o mundo. Ainda existe um morrer para si mesmo. Ainda existe, pastora, diga aos missionários que estão em países onde a palavra de Deus são proibidas. E a gente quer ficar no conforto, querido. Quantos missionários estão aí perdendo a vida e a gente querendo sair da igreja, querendo sair por causa de uma perseguiçãozinha, porque o irmão olhou torto pra gente. Diga aos missionários que estão deixando as suas próprias famílias, pagando um preço por causa do evangelho. Será que nós vamos dizer para eles assim: não é preciso, as coisas mudaram, mas o Senhor escolheu eles para estar lá levando a palavra. Nós estamos aqui, querido, e o que nós temos que fazer para levar o evangelho? Às vezes a gente reclama de vir mais de um dia na semana para a igreja, querido. Isso não é perseguição, isso não é preço. Será que se o Senhor te chamar para ir nos países desses aí fora, para levar o evangelho, será que você vai? Será que você vai? Porque aqui na palavra de Deus, onde já existia graça, eu quero dizer para você que já existia graça aqui quando o Senhor chamou Paulo. Mas o Senhor disse para ele aqui: esse é um escolhido, e eu escolhi ele para ele saber o que é sofrer pelo meu nome. Desculpa se eu estou te frustrando. Desculpa se eu estou falando isso. Mas eu quero te dizer que ainda assim, com a graça existente na nossa vida, existe um preço que nós temos que pagar. Um preço de renúncia, um preço de mudança de vida, um preço de novo nascimento. Ainda existe esse preço que a gente tem que pagar, querido. Existe. Todo esse preço que o Senhor pagou por nós ali naquela cruz, querido. Por amor a nós. Por amor a Paulo. Esse mesmo Senhor que amou a Saulo, nos amou também. Nos chamou também. Nos escolheu também.
Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Através da vida de Paulo, nações foram alcançadas. Sabe por quê? Eu acredito que eu sempre costumo dizer assim, que para a gente servir ao Senhor, a gente tem que ser meio doido mesmo. A gente tem que servir, para servir ao Senhor, a gente tem que ser meio doido. Sabe por quê? O Senhor viu o que Saulo fazia lá. Ele estava disposto a morrer por uma coisa que ele pensava que estava fazendo certo. Eu acredito que o Senhor olhou para ele e disse assim: esse é ousado. Esse pensa, né, que está fazendo a coisa certa por mim, porque ele conhecia. Ele pensou que o cristianismo era uma seita. E o Senhor, acredito que o Senhor olhou para ele e disse assim: esse é doido. Eu preciso de um doido desse aí também para levar minha palavra. Que não tenha medo de morrer. Que não tenha medo de pagar um preço. Sabe onde foi que Paulo escreveu uma carta dizendo que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza? Que nós devemos nos alegrar nas perseguições. Sabe onde ele estava, querido? Ele não estava no bem bom, não. Ele estava preso. Apanhava. Será que a gente consegue ter alegria sendo perseguido? Tem que ser doido por Jesus. Tem que ser doido por Jesus. Será que eu e você já chegamos a esse nível? Dizer: eu sou doido por Jesus. De falar como Davi: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Será que a nossa vida clama assim por Jesus? Será que a minha vida clama assim por Jesus? Esse mesmo Paulo, que foi um perseguidor, escreveu 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, que o amor é um dom supremo. 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como pode aquele homem perseguidor, aquele homem frio, aquele homem onde tinha um passado obscuro, falar sobre amor? Ele teve a vida transformada. Ele teve a vida mudada. O seu vocabulário mudou porque ele conheceu o verdadeiro amor, que é o amor de Jesus. Não pagueis o mal com o mal. Quem falou isso? Paulo. Para nós termos a noção e o entendimento do Deus que nós servimos, do quanto o Senhor pode transformar a minha e a sua vida. O quanto ainda nós podemos chegar. O quão longe o Senhor ainda pode nos levar, querido. E o Senhor pede tão pouco da gente, irmãos. Tão pouco. Ele não pede mais que nós morremos numa cruz ali. Porque Ele já morreu no nosso lugar. Foi em nosso lugar. Foi em meu lugar. Foi em seu lugar. De maneira nenhuma, tudo que nós fizermos vai chegar ao preço que o Senhor fez por nós. Ainda que a gente, vou morrer na cruz que nem Jesus, por amor.
nunca vai chegar ao preço que Jesus pagou. Porque foi por amor. Por amor. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Ele entendeu esse amor. Ele entendeu, ele conheceu a voz do Senhor. Será que nós precisamos ouvir essa voz? Nós estamos, querido, até Jesus voltar, nós estamos passando por processos de transformação. Ninguém é 100%. Porque se alguém disser que é 100%, já tem que colocar umas pedrinhas no bolso para não flutuar. Porque ninguém é 100%. Até Jesus voltar, a gente está passando por um processo de transformação. Mas totalmente transformados só quando o Senhor voltar. Só quando nós nos encontrarmos com Ele, nosso corpo será transformado, tudo será transformado. Mas o que o Senhor quer fazer hoje na nossa vida é transformar a nossa história. É mudar a nossa história. É isso que Ele quer fazer. Paulo, ele já não foi mais aquele homem pecador. Aquele homem que era escravo do pecado. Abra a Bíblia no livro de Romanos 6, 6 a 8. Romanos capítulo 6. Amém? Diz assim. Romanos capítulo 6, a partir do verso 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele fala aqui que nós já fomos crucificados com o Senhor. Que já não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais. Quem já teve um encontro com o Senhor não é mais escravo do pecado. Nós fomos justificados pelo Senhor. Nós podemos dizer não ao pecado, podemos dizer não ao mundo, porque nós não somos mais escravos. E às vezes nós andamos como escravos, vivemos como escravos. Eu não consigo. Eu não sou capaz, eu sou fraco, eu sou um pecador. Dizendo sim para o mundo, dizendo sim para as coisas mundanas, para a prostituição. Quem não consegue dizer não para o pecado, que ainda tem o pecado como um bichinho de estimação, que alimenta todo dia, você precisa ser livre. E só Jesus pode libertar. O Senhor é quem liberta, o Senhor é quem transforma. Mas a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, a partir do momento que a gente decide caminhar com o Senhor, obedecer ao Senhor, nós não somos mais escravos do pecado. Ainda que todo dia Ele bata na nossa porta para dizer: oi, eu estou aqui. A gente olha e diz não. E se chegar a cair, se levanta e consegue prosseguir.
Mas se você não consegue dizer não para o pecado, se o pecado domina você, você ainda é escravo do pecado. Mas o Senhor, Ele não quer isso para nossas vidas, querido. O Senhor, Ele nos libertou, nós somos livres, somos libertos por causa do sangue de Jesus. O Senhor não quer que a gente esteja aqui vivendo como escravo do pecado. Não é isso que Ele quer, querido. Eu quero te dizer que você é livre, liberto, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que você consegue sim dizer não. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que o Senhor, Ele não quer que a gente viva essa vida de pecado. Porque nós estaremos vivendo como um morto espiritual. Porque o salário do pecado é a morte. E a primeira morte que vem é espiritual. A gente fica longe de Deus. A gente fica longe de Deus. E só o sangue de Jesus para nos libertar. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que não há coração duro que o Senhor não possa transformar. Não há coração duro que o Senhor não possa mudar. Não há coração duro. Em Ezequiel 36, você lê em casa, Ezequiel 36, de 26 ao 29. Em Ezequiel fala muito sobre a nova aliança. E foi uma profecia que diz que o Senhor, que não há coração duro, que o Senhor, Ele transformaria um coração de pedra em um coração de carne. Então não há coração duro que o Senhor não possa quebrar e transformar num coração de carne. Não há, querido. Se você está orando por alguém da sua família, alguém que não está aqui, que precisa de libertação, entenda isso, que o Senhor pode mudar. Continua orando, porque o Senhor, Ele pode transformar a vida de uma pessoa, que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Amém? Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor. E por último, para nós encerrarmos, não precisa você abrir. Gálatas 2:20. Bota aí, irmão, Gálatas 2:20. Ainda que alguém não reconheça o Senhor como seu Senhor, um dia todos vão reconhecer que o nosso Deus, um dia todos vão reconhecer. Diz assim, logo, desculpa, não é esse não, irmão, perdão. Eu botei aqui. Diz assim, Romanos 14:11, eu vou ler para você. Porque está escrito, tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Todo joelho um dia se dobrará, até aqueles que foram de coração duro, um dia se dobrará ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Todos irão declarar que o nosso Deus é Deus, que Ele é Senhor. Senhor Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus. A minha semana, eu estou sentindo bênçãos, milagres.
o impossível virá sobre minha casa, sobre os meus projetos, sobre a minha família. Espírito Santo, eu sinto uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana cheia da tua presença. Eu sinto os teus braços fortes me envolvendo, me dando paz, me dando amor, me dando prosperidade e me dando uma visão ampla de onde eu, guiado por ti, orientado por ti, irei chegar, porque eu sei que o Senhor vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, porque eu sou o canal de milagres. Usa na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Vão na graça e na paz do Senhor, e até semana que vem. Que Deus abençoe, rica, poderosa e abundante, todos os dias da sua vida, em o nome de Jesus. Te amo, Mateus. Amém, glória a Deus. Tá pago, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem pegou isso aí, essa música que ele tocou? Não pegaram? Nem os antigão? Cadê o seu Márcio? Né? Amém. Deus abençoe, Pai.